Senão, às vezes, vai ser só uma desculpa para a gente ter algo que ninguém tem, né? Uma espécie que ninguém tem no seu aquário. A gente tem sei lá, uma utopia, e não são todos não, porque tem gente que não liga para isso, mas alguns aquaristas têm uma utopia de que um dia o aquarismo pode, inclusive, salvar espécies por reintroduzir espécies que tinham sumido de determinado ambiente e nos aquários ainda existem, né? É claro que tem muita gente que usa isso como uma desculpa para ter o peixe no aquário, peixe que não pode, né? Mas, de fato, algo assim pode acontecer, se é que já não aconteceu por aí, né? Isso faz sentido? Isso é plausível para ti? Cara, eu já vi, eu acho que dá para fazer um paralelo interessante com os zoológicos, né? Que tinham, por exemplo, espécies quase em extinção e fizeram essa reintrodução, mas assim, eu acho que em nível de pessoa ou de família é algo que é bastante sensível e não sei se seria o melhor caminho. Acho que precisa de muito estudo por trás, muito conhecimento técnico de equipe mesmo, né? Uma equipe multidisciplinar para ver se isso é viável, possível e se é um caminho, porque senão às vezes vai ser só uma desculpa para a gente ter algo que ninguém tem, né? Uma espécie que ninguém tem no seu aquário. Então, acho que é prudente a gente se basear em séries históricas de dados, em conhecimento técnico de equipe para justificar algo governamental, algo em maior escala, assim, né? Em nível de domicílio, de família, acho que é questionável. E tem que ser questionável mesmo, porque tem gente que diz amar os animais e acaba muitas vezes querendo ter algo exótico porque quer, porque acha bonito, quer ver, quer ter, quer ostentar aquilo, enfim, né? As possibilidades são grandes, então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Vamos fazer eu já vi assim, um exemplo legal aqui no Paraná, tem o aquário de Paranaguá, né? E lá eles tinham dentro do aquário, e aí um aquário aberto para visitação ao público, então super grande, algumas espécies ameaçadas de extinção. E aí tinha uma parceria no começo legal com os pescadores que eles são proibidos de pescar essas espécies, mas eventualmente ela pode cair na rede, né? Então, o que eles faziam era levar esse animal ainda vivo pro aquário, e o aquário comprava aquele peixe para ser introduzido lá. Então, era uma forma de geração de renda quando a pescaria foi inevitável, né? Mas claro que ela não pode ser incentivada. O cara também não pode querer ficar pescando uma espécie que é proibida para ganhar dinheiro, né? É algo bastante pontual. Pois é, eu fico pensando que a gente sabe que zoológicos já salvaram algumas espécies de animais, e isso ao redor do mundo. Por exemplo, o panda, cara, o projeto com o panda foi espetacular. Hoje, se bobear, é que eu não tenho lido mais a respeito, mas eu acho que o panda deve até ter saído da lista de animais de extinção, eu não sei. Também, mas eu sei que foram feitos vários programas de reprodução em cativeiro e conseguiram, e eu acho isso fantástico, simplesmente fantástico. E eu penso que tem uma diferença entre o peixe para ser reintroduzindo de um desses aquários grandes para os animais, porque o animal ele tem todo um instinto. Então você pega um mamífero, você pega, resgatamos aqui 3 filhotes de onça que perderam a mãe, que a mãe foi atropelada, né? Aí você tem lá um fiel depositário que cuida dos 3 filhotinhos de onça lá. E aí, cara, reintroduzir um mamífero predador desse na natureza, o filhote de onça, não é tão simples, porque esses filhotes não sabem se defender, esses filhotes não sabem predar, não sabem caçar, cresceram com filézão sendo jogado lá, e aí reintroduzir é difícil. Eu penso que com o peixe a coisa já se torna um pouco diferente, porque o peixe ele tem que, quase que por um instinto gravado por, sei lá, milhões de anos, no processo evolutivo, de fugir de determinados predadores, de predar determinadas comidas e por aí afora.
posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que é mais fácil reintroduzir populações de peixe do que de mamíferos, por exemplo. Isso faz algum sentido? Tem alguma plausibilidade nisso? Olha, eu acho que o peixe, ele anatomicamente, ele é menos desenvolvido que os mamíferos e essas espécies que a gente chama de as carismáticas, né? Então, mas assim, é interessante falar que eles têm algumas estratégias que são muito sensoriais, né? Então, diria que quase intuitivas, né? Então, eu tenho 2 exemplos assim que são muito legais e acho que isso é muito atribuído principalmente a espécies de cardumes, né? Então, tem algo nas espécies, não sei se vocês já repararam, mas tem muitas espécies de peixe que a parte de baixo delas, do corpo, ela é esbranquiçada e a parte de cima ela é mais escurecida ou azulada, né? Então ela vai meio que do azul, do cinza, do preto até o branco, assim, ao longo do corpo. Por quê? Porque essa é uma estratégia de adaptação que foi viabilizada ao longo do tempo, né? Então, por quê? Porque quando a gente fala de oceano, de mar aberto, quando o predador está na parte de cima e olha para o peixe que está lá para baixo, ele enxerga um fundo do mar escuro, né? Portanto, se o peixe tiver a parte de cima do corpo mais escuro, ele está meio que camuflado ali. Da mesma forma, se o predador estiver na parte de baixo da superfície, lá no fundo, e ele olhar para cima, que é onde o sol está batendo, ele vai ver uma água mais clara. Então, ele olhar para cima e ver um peixe com a parte do peitoral ali branca, é também mais difícil de ele predar e de visualizar aquele peixe, né? Então, acho que esse é um exemplo assim, de estratégia. Uma outra que eu acho que é interessante falar, assim, quando a gente vê aqueles peixes de cardume muito grande, e acho que principalmente naqueles canais de natureza, a gente vê tipo um tubarão atacando um grande cardume de sardinha, e a gente vê que o cardume ele faz tipo uma dança, né? Então, milhares de peixes fazem o mesmo movimento, porque eles têm uma linha natatória, né? Então, na parte central dos peixes, de cardume principalmente, eles têm essa linha natatória que ela é super sensorial. Então, eles seguiam, apesar de não ter uma visão super boa, de não ter vários sentidos super bons, eles seguiam por essa linha natatória. Então, se você está na minha frente com a sua linha alinhada com a minha, se você sobe, a minha linha vai alinhar com ela, né? Então, é uma estratégia. Cara, não sabia que era assim que funcionava. Olha só, sou aparista desde 2001. Nós estamos em 2024. Uhum. Eu não sabia que era assim que funcionava. Então eles olham as listas. Se a lista está desalinhada, o outro vai tentar realinhar e vai seguir. É isso? E às vezes tem até células mesmo que são mais sensoriais nessa parte da linha natatória. Então, ela pode até sentir o movimento dependendo do desenvolvimento do peixe, né? Como, por exemplo, o tubarão, que é uma espécie de peixe, ele tem uma visão péssima, mas ele é um dos maiores predadores da natureza em questão de sucesso, porque a parte sensorial dele é quase perfeita, assim. Então, ele percebe um movimento muito fácil, né? E a muita distância. Então, e por que eu falo disso, assim? Porque às vezes num tratamento fora da natureza, pode ser que eles percam essa capacidade de sobrevivência em cardume, né? Mas assim, é algo mais especulativo porque nunca fiz esse teste, nem li teste sobre, mas sei que existem essas estratégias de sobrevivência dos peixes. Pois é, por isso que eu digo para você, você pegar um cardume de neon cardinal, que é um peixinho de água doce da Amazônia e tal, e colocar no aquário, beleza, ele vai sobreviver. Se você for colocá-lo na natureza, fizer as adaptações, beleza, ele vai sobreviver. Para ele parece que não tem muita diferença, porque ele já... E eles são assim, tá? A parte de cima é mais escurinha e tá na água doce. A parte de baixo é mais clarinha, tem a linhazinha neon azul e, cara, é fantástico. Maravilhoso, um negócio doido para se pensar. Muito obrigado, galerinha da Poitara, tá? Pessoal aí que faz uma ração de qualidade. Deixa eu te mostrar isso daqui, galera. Ó, essa daqui
é uma ração de espirulina. Então, para os seus peixes, os peixes herbívoros, mas também carnívoros vão acabar consumindo, mas não vai fazer mal não, tá? A espirulina é algo excelente. Quero agradecer muito o pessoal da Poitara, também o pessoal da Aquaplant, que está sempre com a gente. Um grande abraço para o Caio. Pessoal da Delta, obrigado também, galerinha da Delta aí, que tem condicionadores de água do tamanho para o seu aquário, aceleradores biológicos. Interessa o tamanho do seu aquário, o povo tem, tá? Quero agradecer também ao pessoal da Plant Farm e da Chácara Takeyoshi, tá? Pessoal da Takeyoshi aí, muito obrigado. Então é isso, Poitara, Takeyoshi, Aquaplant, Delta e Plant Farm. Vocês fazem a diferença. Meu muito obrigado, tá bom?